eu acredito que é o caminho mais sensato, mais coerente, mais preciso para nós resolvermos os nossos problemas. Muitas vezes, quando nós vamos para a igreja, nós focamos só em nossos problemas, nós pedimos para Deus resolver nossos problemas, tirar a nossa dor, e nós não percebemos que nós estamos exaltando tanto a dor, tanto o problema como o causador. Tudo se resolve quando você foca em estar em harmonia com Deus. Então se alinhe com Deus, se ajuste com Deus, porque Ele é soberano absoluto. Então essa soberania de Deus é estendida até aquela pessoa. Ele é rico, então a riqueza de Deus se estende até a pessoa. Ele é poderoso, então esse poder se estende até a pessoa. Então o que Deus é, a pessoa torna a ser. E isso é bom, Danilo, porque independe de conhecimentos acadêmicos. Isso independe da quantidade de tempo em que a pessoa está frequentando a igreja. Salmo 91, né? Livrá-lo-ei no dia da angústia, porque ele com certeza, né? Nome. O próprio Jesus também diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Agora aprendei de mim, né? Então, depois da pessoa estar aliviado da sua dor, da sua angústia, agora vamos aprender e vamos acelerar o aprendizado, que é isso, o nosso propósito. Fazer as pessoas entenderem a Deus, porque nós estamos, Dona, em um mundo em que o governante é o maior inimigo da humanidade, né? E ele tem 1001 maneiras de destruir, de matar, de roubar. Ele só veio para isso: matar, roubar e destruir. Em todos os cultos nós oramos por enfermidade, né? E eu digo, Dona Lili, honestamente, com o meu coração rendido ao Senhor, humilde, para ser curado em nosso ministério é só ter doença e querer ser curado, né? Porque Deus nos deu essa bênção, e a nossa fé, a fé do nosso povo, o ambiente já está propício, a gente tem tanta certeza, né? E aí, mais uma vez, lembramos, Dona Lili, daqui a pouquinho o craque toca ali a música, né? É bom que já está no ponto lá. Olha, Dona Lili, eu me sinto tão feliz e tão útil em poder ser útil para uma pessoa, como o caso daquele pai que nós temos comentado, porque é uma coisa muito maravilhosa, né? O pai leva o filho. Estou falando do último milagre que aconteceu na igreja, né? Voltando para trás, né? Domingo que passou, no outro domingo antepassado, né? Aquele pai se encontrou numa situação bem difícil. O diagnóstico dos médicos era uma questão de urgência, né? No coraçãozinho da sua filhinha, sim, de 15 dias de nascido. E como ele falou, ele deixou a mãe ali e correu até a igreja, porque ele sabia que naquela hora estava tendo um culto, né? E ele chegou ali no final do culto. Aquele pai chegou chorando, né? Ele parou o carro ali às pressas, que nós percebemos, as pessoas chegaram ali, e aí nós fomos informados, e aí ele manifestou a confissão de fé dele, que ele veio ali pedir uma oração pela filhinha dele, que estava lá no hospital naquela hora, com a mãe, e ele contou a história, e nós oramos ali. Dona Lili, não tem preço, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço nem por a gente saber. Pra gente também. Porque isso nos dá confiança em Deus. Essa confiança. Aí que tá. Você puxou o lado do preço. Não tem preço pra eles e não tem preço pra gente. Pra gente, Jesus já levou tudo. Pois como o povo fala assim, como é difícil ser crente, difícil fazer a obra. Difícil é não ser crente. Jesus também já levou tudo. Difícil é você estar numa situação dessa e não ter com quem se apegar. É difícil a gente passar um fim de semana abençoado com nossas netinhas, nossos filhos, nossa família. Pois é. Na paz, amém, né? Isso é uma bênção, seu Charles, que tem acompanhado minha família, louva a Deus. Pois é, por isso. Louva a Deus. Geralmente, na minha família, é o pai aqui e a casa toda é ao redor dos filhos. Eu ia exatamente falar uma frase que está na Bíblia, né? Deus nos chamou de boi, mas tá bom, pode, né? Ele diz assim: não feche a boca do boi enquanto mesmo trabalha, né? Manda quem pode, obedece. Você sabe que até essa frase na Bíblia, craque da praxeira, Deus disse isso. Não feche a boca do boi enquanto mesmo trabalha. Você pode pesquisar aí, tá na Bíblia, né? Deus nos chamou de boi, mas ele pode, né? Ele pode. Então, o que de fato essa palavra quer dizer? Então, não o boi do qual ele está se referindo trabalhava ajudando o agricultor a moer o milho, né? Então, isso, obviamente, naquele processo, porque o boi tem muita força, o boi, tinha que comer do milho para se alimentar do próprio milho, o qual ele estava ajudando a não só a colher, como debulhar, né?
Então, isso, Deus quer dizer com isso que se a gente tem um ministério de cura para os outros, a parte nossa já ficou, é nossa, né? Então, amém. Uma das coisas maravilhosas que nós desfrutamos da nossa caminhada da fé é exatamente a cura, Dona Lili. Porque essa cura que a gente leva para as pessoas, quantas vezes nós usufruímos dela e até hoje, né? Continuamente, né? Mas eu quero dizer, Dona Lili, olha, eu já falei aqui algumas vezes dos meus problemas e da sua coragem, da sua fé, né? Os meus problemas de saúde que o mundo me deu, né? E dentre eles algumas incuráveis, e dentre as enfermidades, eu estou falando comprovante da medicina, era a sífilis, né? E a sua coragem é que você teve coragem de casar com esse camarada vindo do mundo todo judiado, mas amém por isso, né? Porque é Deus que é bom, né? Porque na verdade nós já contamos aqui, o próprio Deus falou com seu pai, né? Então uma coisa maravilhosa. Seu como pai... você disse, ele chama, ele pode. Pois ele pode, né? Deixa eu complementar aqui, continuar no raciocínio. O maior dos problemas, Dona Lili, é a morte, não é isso? E Lázaro tinha morrido e há 4 dias. Para piorar, né? Segundo a ciência, é irreversível depois de 4 dias. Então vamos pensar, se Jesus trouxe a solução para Lázaro, é porque todos os problemas têm solução. Coisas naturais, que se o ser humano entender, já ajuda. E quando a gente faz as coisas naturais, porque no caso da morte, não tem conhecimento natural no mundo que revogasse, né? E aí entra Deus em operação. Entre o Deus do impossível. Entre o Deus do impossível. Se creres, verás a glória de Deus. E uma das coisas, Doni, que a gente... esse campo é nosso. Esse campo é nosso. Em nome de Jesus. Se as pessoas entendessem o seguinte... As pessoas estão com problema. Seja problema de saúde, seja problemas... Foi traído ou traída, problemas financeiros, problema de ameaça, seja lá qual for o problema. Então, a pessoa foca no problema. Então, assim, vamos imaginar uma pessoa querendo colher muita maçã porque está cansado de tanto espinho que se acumulou, seja, está no seu quintal, na sua casa, e para todo lado que ela vai, ela só pisa em espinho. Espinho arranhando o corpo, espinho no pé, e ela quer mudar aquela realidade, ela quer maçã. Mas ela continua plantando a semente do espinho. É impossível colher maçã enquanto continuar plantando espinho. Assim, Dona a angústia, a dor, o sofrimento te dá diante do céu, né? Mas assim, eles entenderam princípio que funciona no campo humano, no campo biológico, no campo psicológico, no campo emocional, e funciona mesmo. Não é isso? Então, em Cristo, a bênção é completa, porque vai lá nas raízes, né? Mas uma pessoa que está em Cristo, mas ela age na contramão da natureza, ela também não vai alcançar os benefícios, porque em Cristo, ou estar em Cristo, é estar em alinhamento no campo espiritual e no campo emocional, no campo físico. Isso. Porque é a própria palavra que diz, o verbo sempre se fará carne. Vamos atender a moda agora? Então vamos ouvir. Põe o áudio aí. Põe o áudio aí da nossa ouvinte e já agradeço de antemão pelo seu áudio. Oi, bom dia, Pai do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Luziene. Eu quero ouvir com J. Neto a música Deus é Bom. Ofereço para os ouvintes da rádio e para vocês aí também, irmã Lili, o irmão Charles, o irmão Alex, todos da rádio. E para os meus amigos, minhas amigas, e para todos que estão na escuta nesta rádio maravilhosa de Jesus. Deus é bom para mim e para você. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja. O programa voltou, Dona Lili. Os microfones foram ligados, Dona Lili, na hora que chegou o café. Então, Dona Lili, deu uma faladinha aí, me ajuda, Dona Lili, pra mim não tomar o café. Aqui isso não foi planejado, não. Esses meus amigos já estão começando a ficar atentos. Ele me dá um café quente, Dona Lili, que tá fumaçando, e já vai abrir o microfone pra mim se virar. Aí eu quero...
Aí ele já foi abaixando ali, vai abrir o microfone. Foi ali. Eu pego esse camarada, um dia eu pego esse camarada lá no curral, meu irmão, eu vou pedir para meu irmão no curral aí de que seja no verão. Quando foi mesmo, ele desceu o café na mesma da hora, abriu o microfone. Pega aqui, meu Charles. Já foi lá me entregando o café e abrindo o microfone para me falar. E agora, eu falo ou eu bebo café? Dona Lili. Eita, escutou aí? Eu tô escutando. Quem tá escutando é eu que eu tô com... Escutou aí? O caso da pamonha você ainda vai me pagar. Hoje tá quitado. Tá quitado. Dona Lili. Cuidado aí que ele fazia assim com os primos dele. Pô, não é? Os primos dele, ele balançava ele amarrava o cipó. O camarada tá aqui. Camarada, eu sei da história. Quando o camarada sai assim de manhã dali, do quentinho, aí não pode pegar um pingo de água, ele sai todo se conhecendo, né? Aí o camarada vai lá pra frente, pega lá, fica lá no tronco de uma árvore, quando vão passando, balança, né? Uhum. Rapaz, mas uma coisa é certa, não sei no seu tempo, mas no meu tempo, se os camaradas, naquele tempo o camarada gostava de andar com baladeira, né? Hoje é outra realidade. Rapaz, se fizesse com meus primos, com a baladeira na mão, você tava arrumado. Você tava arrumado com a baladeira na mão. Dona Lili. Tá, quer que eu fale? Tô sabendo. Fale aí do nosso povo, do nosso culto de hoje, né? Pode deixar. A pessoa pode levar seus problemas, nós temos, então leve suas causas diante de Deus, e ao entregar nas mãos de Deus, confie no Senhor, e confiar, Dona Lili, é exatamente quebrar o elo com aquela angústia, aquela dor, sabe? Aquela dor, porque eu aprendi algumas coisinhas nessa caminhada, Dona Lili, e a gente percebe que o medo, ele paralisa os nossos corpos e neutraliza o contato com Deus, porque Deus está do outro lado, Deus é fé. Tanto é que a Bíblia diz assim, não temas, o próprio Deus diz, não temas, que eu sou contigo. Quando nós não tememos e cremos em Deus, o que acontece? Eu também não sou bobo não, estou falando aqui para o café esfriar. Quando nós creiamos em Deus e seguimos as instruções, pelo fato de nós deixarmos de ter medo, o que acontece? Reduzido a nada serão os que contenderem contra ti. Eis aí vos dei poder. Toda arma preparada. Toda arma preparada contra vós em juízo, né? Levar no julgamento de Cristo, falar, essa foi minha base de fé. Ei, todo o erro que eu cometi lá no passado não tem direitos legais para passar para o meu presente. Por quê? Porque aquele velho homem morreu e agora eu sou nova criatura. Então Jesus também reiterou, disse, eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada fará dano algum. Uma instrução certa resolve um problema, Dona Lili. Então diga aí o endereço, o café já esfriou. Vai falando aí. Chega, fica perto do microfone. Locutora, fala direito, tem gente graduada ali ouvindo, locutora. Estamos na Rua do Furo da Macaca, ao lado da Baia, no Parque Jardim Leolar. Temos culto na terça-feira, Socorro de Deus, que é hoje, né? E estamos agradecendo o áudio da nossa irmã Luziene. Manda aquele abraço para a irmã Luziene, que sempre está com a gente aqui, tomando café, fazendo lá e ligando a Aliança Sertaneja com seu pai, sua família, né? Grande abraço. Pois é. E eu vou pedir minha moda. Você vai pedir sua moda? Vai pedir minha moda. Faz dia que eu não peço minha moda. Qual é ela? A moda Leva Eu. Leva eu? Leva. Não, daqui a pouco. Raíssa e Ravel. Daqui a pouco o programa tá terminando, quem vai levar você é eu mesmo. Eu vou levar. Agora, Dona Lili, deixa eu beber o cafezinho Raíssa aqui. E Ravel. Deixa eu ver nosso tempo aqui. São 54 minutos, então só falta 6 minutos. Deixa eu beber o café. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja. E mais uma vez, eu quero reforçar o convite para você participar conosco hoje ao Socorro de Deus. É aquele culto que a gente ensina como as pessoas vencerem os seus problemas, né? Como nós falamos antes, uma instrução, até mesmo no campo natural da coisa, pode lhe ajudar. Pode ajudar uma pessoa que está atravessando um momento difícil. E nós sabemos que, muito além da força natural,
quando você recorre a Deus, tem o poder sobrenatural, o poder que não tem outro poder que possa impedir. Mas é necessário que nós creiamos, é necessário que nós chegamos até Deus, como está escrito na própria palavra, dito pelo próprio Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então hoje ali em nossa igreja, ao lado da baia, você entra ali em direção ao Itinga, do lado esquerdo você vê aquele comércio lá, o Furo da Macaca. Você, ao entrar a uns 200 metros do Furo da Macaca, e tem uma baia bem ao lado esquerdo da baia, e do lado direito o nosso salão, que ainda não tem nome. É a primeira rua do Parque Jardim, é a rua que divide o Parque Jardim. A nossa igreja está do lado do Parque Jardim, com o bairro, né, a Vila Flávio Dino. E nós estamos ali aguardando por você, e se você for, acredito verdadeiramente que Deus entrará na sua causa. E quando Deus entra, agindo Deus, quem impedirá? Eu já agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco. O nosso tempo já acabou, mas amanhã, nessa mesma alegria, nessa mesma frequência, nesse mesmo canal, estamos aqui para continuar dizendo que o Senhor Jesus, Ele é o nosso único Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Então, para todos vocês, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, craque da sonoplastia. Então já vou, que eu vou levar a dona Lili. Tchau, povo! É explosão de audiência. Continua todo mundo ligado.